Família, equipe maravilhosa, obrigado para vocês, obrigado aí por um trabalho lindo, obrigado tanto para os que estiveram aqui, quanto você também que está em casa, que está nos assistindo, que tem um trabalho impressionante também. Obrigado você que está acompanhando, você que está compartilhando. Obrigado também à equipe de bastidores, quem está cuidando de toda a estrutura aqui da internet, obrigado porque você está aqui. Eu quero convidar você a fazer uma oração, porque eu acredito piamente que o Espírito Santo quem falará conosco. Nós vamos abrir agora não só a Bíblia, mas também o coração, para que o Espírito Santo fale também conosco. Então feche os olhos nesse momento e tenha a plena certeza de que Jesus está aí do teu lado. Pai, obrigado por tudo, porque mais uma vez nós vamos abrir tua palavra. E mais uma vez o teu Espírito Santo falará conosco. Fale, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Toca, Pai, nossa mente, toca também o nosso coração e nos motiva. Nos faça tomar uma decisão hoje, mais uma vez. E que nós possamos sair daqui, Pai, sair dessa live, mais próximos de Ti, do que quando entramos nela, Pai. Obrigado por tudo, que o Teu Espírito Santo fale. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Daniel, enquanto você está aí, eu vou pedir para depois você se preparar para fazer aquele som para a gente aqui. No final eu dou joia. Maravilha. Mas você que está me assistindo, eu tenho uma mensagem especial para você do Espírito Santo. É o seguinte, começar com uma pergunta especial. Por que é que algumas pessoas, elas acordam felizes da vida, elas acordam num êxtase emocional, uma felicidade incrível, e outras acordam amarguradas? Por que é que tem pessoas que elas são muito motivadas, automotivadas, pessoas que onde elas passam, elas iluminam, elas alegram as pessoas, já outras acordam ali com um mau humor tremendo? Por que é que algumas pessoas, mesmo com pouca condição financeira, pessoas talvez ali que não tem quase nada financeiramente falando, elas são felizes, e outras com casas, mansões, uma vida luxuosa, acabam vivendo todos os dias no descontentamento, vivendo na solidão consigo mesma e vivendo numa tristeza mortal? Por que algumas pessoas, elas são simples e ao mesmo tempo possuem uma felicidade profunda, já outras vivem ali numa vida ostensiva e ainda assim conseguem viver triste, rodeada de pessoas, se sentindo solitária? Por que é que a felicidade chega para uns e para outros não? Nesse estudo, nessa palavra que nós vamos passar, nessa meditação, eu tenho a pretensão, junto com o Espírito Santo, de mostrar para você que a diferença não está nas coisas, e sim em uma palavra muito importante, que pode motivar a minha e sua vida, uma palavra que toca o nosso coração. Até porque tem pessoas que estão cheias de problemas, tem pessoas que estão com tanta dificuldade e ainda assim conseguem continuar a caminhada, conseguem viver sorrindo, conseguem viver ali alegrando outras pessoas. O que é que essas pessoas têm? Talvez eu estou falando agora com as pessoas, com alguém que está neste momento passando pela crise, pela pandemia e está desanimada, e você está falando, eu conheço alguém assim, eu conheço alguém animado, mas esse alguém não é eu. Eu não sou animado, eu não sou motivador ou motivadora, eu não tenho muito assim aquele negócio de influenciar as pessoas. Eu sou mal-humorado mesmo, sou do meu jeito e não sei como mudar. Aqui eu vou trazer um assunto especial para você. Uma palavra muito pequena, mas com significado profundo. Existe uma coisa no ser humano que, se tirado, não tira só dele a motivação, mas tira também a animação dele e o sentido de viver. A palavra se chama esperança. Esperança é uma palavra pequena, um sentido profundo e um significado importante para mim e para você. Imagine que, tirado uma criança, a palavra esperança, ela perde o sentido de viver. Se a criança ela acaba vivendo sem esperança, qualquer oportunidade que vier para ela, ela vai agarrar, porque ela não tem um sentido em si. Imagina que uma mulher, quando ela está grávida, e ela recebe um filho, se ela não tem esperança, ela tem medo. Porque a outra coisa que mobiliza a esperança é o medo. E eu quero convidar você que está me assistindo nesse momento a fazer uma pergunta para você mesmo. Aí onde você está? Será que você possui esperança de verdade? Quando eu abrir a palavra aqui, nós vamos entender que Deus ele deu um propósito para mim e para você, um propósito especial de trazer esperança em todos os dias, até mesmo nesses dias de crise. E é por isso que eu quero convidar você a abrir sua palavra. Você já sabe, está com ela aberta aí talvez, lá em Jeremias 29, verso 11. Um verso que você sabe até de cor. Pega a sua Bíblia aí, Jeremias 29, verso 11. Enquanto a gente troca o microfone, abra aí a sua Bíblia. Show de bola. Em Jeremias 29, verso 11, melhorou aí? Maravilha. Jeremias 29, verso 11 diz o seguinte: pois eu bem sei que pensamentos, que planos têm a vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
e de não causar danos. Planos de trazer para você um futuro e uma esperança. Deus tem um desejo piamente de trazer para a gente esperança. Imagina que você tira a esperança de alguém, o que acontece? Houve uma história, se você voltar um pouco atrás comigo, na época de Hitler, quando ele matava alguns judeus, muitas das vezes ele levava-os para o campo de concentração. E houve uma história que eu achei impactante, mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu emocional. Quando os líderes daquele campo de concentração, que eles estavam liderando, os escravos fizeram ali os judeus trabalharem tanto, mas tanto, que acabou o serviço, não tinha mais o que fazer, não tinha mais atividade. Então ele decidiu, o líder ali teve uma ideia, vamos dar trabalho para eles, vamos fazer uma atividade aqui diferente, para que eles não possam ficar ociosos. Então, olha só o que eles faziam. Eles pegavam os judeus, colocavam ali, davam um carrinho para eles, carrinho de mão, e colocavam entulho para eles carregarem. E eles enchiam o carrinho de entulho, carregava até a outra ponta do campo de concentração, e quando ele chegava lá, descarregava o carrinho, e depois a tarefa, você não acredita, era carregar de novo e levar para o outro lado. E eles ficavam assim, de um lado para o outro lado, e não tinha propósito algum. Até aquele ponto, até aquele momento, muitos deles estavam sobrevivendo, estavam tendo esperança. Quando começaram a fazer esse tipo de trabalho, carregar ali entulho, carregar peso e trabalhar sem propósito, muitos deles começaram a tirar a própria vida. Alguns se jogaram na cerca elétrica, outros começaram a se cortar. Tudo isso porque o ser humano não consegue viver sem esperança, sem propósito. Todo ser humano, cada um de nós, tanto eu quanto você, nós precisamos ter um propósito de vida, precisamos ter uma esperança. É simples olhar assim e falar assim, não, eu tenho um propósito. Eu tenho, talvez, ali uma esperança. Eu quero, agora, mexer na sua consciência. Eu quero mexer na sua história agora, de uma maneira muito especial, fazer você pensar onde está baseado a sua esperança. Até porque tem um vírus que é pior do que esse que está rolando por aí, que é o vírus do medo. O vírus do medo consegue totalmente neutralizar a esperança. E eu te pergunto, quem aí não tem medo? O medo é uma palavrinha pequena, mas com um propósito, um significado profundo. Devastador. Eu me lembro que um tempo atrás, alguns anos na verdade, eu sempre fui um garoto que tive muita timidez. Eu sempre fui um garoto que tive muito medo de falar em público. E eu, adolescente, garotinho, na escola, o meu maior pavor era abrir a boca. Eu não conseguia falar quando a professora falava o meu nome. As minhas pernas tremiam, o meu estômago embrulhava. E ali eu não sabia, meu chão perdia. Eu não sabia o que falar. Eu travava, a minha mente simplesmente paralisava. E a única coisa que eu sabia fazer, a minha vitória, foi um dia quando a professora fez uma pergunta e eu levantei a mão. A pergunta era, quem concorda, levanta a mão. E eu levantei. Para mim, ali foi uma vitória. Foi o auge da minha comunicação. Mesmo sem abrir a boca, eu respondi que sim, com a boca fechada. Ali foi a minha vitória, porque eu tinha muito medo de comunicação. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu entrei na igreja. E eu tinha muita dificuldade ainda, recém-batizado, com apenas um mês de batismo. Eu entrei numa igreja e fui acompanhar o evangelismo de uma amiga conferencista, o nome dela é Mislene, e eu me lembro que eu estava no banco acompanhando a programação, estávamos ali na metade da programação, na metade da conferência, era 15 noites ali, nós já estávamos quase acabando, e a igreja lotada, todo mundo ali movimentado, aquela igreja ali calorosa, todo mundo ali se preparando o coração e a mente para receber a mensagem. Quando bateu o horário, a Mislene pegou o microfone e ela começou então a sua pregação. Num determinado momento, ela parou, fechou a Bíblia e falou, gente, o Espírito Santo falou comigo e eu vou mudar tudo aqui. Na verdade, não será eu que vou falar, não serei eu. Vai ser outra pessoa que vai passar a mensagem aqui para vocês agora. A igreja, imagina como ficou todo mundo olhando um para o outro e falou, quem vai passar a mensagem? Quem será que vai passar essa mensagem? Quem vai falar? E todo mundo ficou olhando um para o lado, para o outro, olhou para trás para ver se vinha alguém, se o pregador tinha atrasado e chegou naquele momento. E a Mislene, então, ela pegou ali o microfone e falou, Deus tocou no meu coração e falou para eu passar o microfone para outra pessoa. E nesse momento, outra pessoa vai falar. Eu quero chamar aqui o Vinícius. O Vinícius tem um testemunho impactante e ele vai falar para vocês. Naqueles segundos de desespero, meu chão caiu e eu não estava acreditando que era eu. Por um momento eu duvidei, eu falei, gente, cadê o Vinícius? Alguém vai chamar ele lá, talvez seja um cara que atrasou. Onde está esse Vinícius? Eu não sei. Onde é que está esse camarada? Chama ele, a Mislene está chamando ele. E de repente eu vi que todo mundo estava olhando para mim com um tom de, é você. Você é o Vinícius que ela está falando. E ali o meu chão desabou. Minhas pernas tremeram. E eu, como tinha muita amizade com ela, Mislene, não dá, eu não sei falar. E ela falou, é você, Vinícius, vem cá, gente, levanta e traz ele aqui. E eu tive que falar naquela noite.
Quando ela chegou, colocou o microfone na minha mão, um desafio tremendo para mim, pode não ser o seu desafio, mas naquela época foi o meu desafio. Eu não sei o que estava mais tremendo, se era o microfone ou se eram minhas pernas. Então eu comecei ali, fechei os meus olhos, abaixei a cabeça e eu falei, Senhor, me socorre, porque eu não sabia o que fazer. Eu comecei a clamar ali por dentro e eu comecei a tentar imaginar o que falar, comecei a gaguejar e o microfone tremer. As pessoas olharam para mim, todas ficaram extasiadas, pois não entendiam o que estava acontecendo. Até aquele momento que eu comecei a falar, eu falei, Senhor, me socorre, fala por mim. Então eu peguei, ali, fechei os olhos e orei ao Senhor e comecei a falar. Tremendo, gaguejando, saiu uma palavra, saiu duas. Eu comecei a contar a minha história, comecei a testemunhar, comecei a abrir a Bíblia e comecei a falar. Naquele momento, o medo ele foi paralisando e a esperança foi tomando conta do meu coração. Quando eu falava com as pessoas e as pessoas abriam os olhos, quando eu estava perto do final de acabar a mensagem e as lágrimas estavam caindo nos olhos, no rosto de muitas pessoas. E eu vi que quando eu acabei a mensagem, o Espírito Santo tocou o coração de muitos. E muitas pessoas vieram a mim dizendo, eu quero se entregar a Jesus, assim como você também se entregou. E ali o medo tomou conta, não tomou conta mais de mim, mas a esperança tomou conta e invadiu. Que é o que acontece? Aqui, tanto dentro de mim, quanto dentro de você, só existe um espaço para um dos dois, ou o medo ou a esperança. Quando um entra, ele expulsa o outro. Daquele momento, o medo ele saiu, a esperança tomou conta. E eu olhei para aquelas pessoas entregando a vida a Jesus. E nasceu em mim a esperança de ser um pregador do Evangelho. E naquele momento, naquele púlpito, Deus falou comigo, você vai ser um pastor. Amém? Você vai ser um pastor. E ali, desde criança, nasceu um sonho que eu estava lembrando que Deus tinha me chamado quando criança para ser um pastor. E aquela esperança renasceu. E ali eu comecei então a dedicar meu tempo e minha vida inteira para a pregação do Evangelho. E hoje aqui estou. Eu não vou dizer para você que eu não tenho medo, que minhas pernas não tremem ainda, porque tremem. O meu estômago ainda embrulha um pouquinho. Mas o medo já não toma conta, porque o que toma conta é a esperança. A esperança de falar com você que está em casa e saber que um dia alguém vai ouvir essa mensagem e vai falar, eu precisava ouvir isso. Deus falou comigo. Isso é o que a esperança faz. Ela toma conta do medo e ela invade e expulsa todo o medo de nós. Agora a pergunta que eu faço para você. E se Jesus, um dia, não tivesse encontrado e ido atrás das pessoas que tiveram medo e desistiram na Bíblia? Você sabia que tem pessoas na Bíblia que desistiu, que pensou em desistir? Um exemplo disso nós podemos ver com Elias. Como é que pode Elias, um homem que foi ousado, um homem que falou e a chuva parou, um homem que orou e a chuva voltou a funcionar, voltou a ter chuva? Como é que pode um homem que ele orava com a palavra dele, ele expulsava ali os demônios e ele, com certeza, ele tirou a idolatria de um país inteiro? Como é que pode Elias, o profeta que ele venceu, lutou e matou mais de 400 profetas de Baal, esse mesmo homem ter medo de umas simples palavras da Jezabel? Como é que pode esse homem que era tão ousado, tão eloquente, por um momento deixar ser vencido pelo medo? Suas pernas tremeram e o que ele conseguiu fazer era fugir para uma caverna. Quem diria que um homem tão forte, aquele homem que você olha para ele e fala, esse homem não vai cair, esse homem é de Deus. Eu não imagino esse homem se afastando da igreja. Esse era Elias, que foi tomado de medo com as palavras. E ele, por um momento, pediu até a morte. Você vê? E se Jesus tivesse desistido de Elias nesse momento? Mas ele não desistiu. Ele foi atrás de Elias e mostrou para Elias que maior que o medo dele era o Deus poderoso que estava com ele. E se Deus tivesse desistido de Adão e Eva, quando eles pecaram, e no momento que Deus foi ao encontro deles, ele perguntou, cadê vocês? Chamou Adão de encanto e falou, Adão, cadê você? E Adão, com uma simples palavra, falou, Senhor, eu fugi porque tive medo. Você está entendendo? O medo, ele neutraliza a nossa esperança. Ele afasta a gente de Deus, mas Deus não se afasta de nós, porque Deus, ele, maior que o medo, é o amor de Deus para a nossa vida. Tanto é que eu quero ler um versículo com você agora. Você que está em casa, talvez que você, por um momento, você deixou ser afastado da presença de Deus. Você deixou o medo vencer você. Vinícius, como assim? Que medo é esse? Talvez eu estou falando com alguém que está me ouvindo agora, que um dia teve ou tem ainda um medo de ter um compromisso sério com Deus. Um medo de assumir publicamente Jesus. Um medo de viver com Ele intensamente, dedicar sua vida totalmente para Ele. Talvez eu estou falando com alguém agora que tem medo de deixar práticas pecaminosas por Jesus. Eu quero dizer o seguinte, que nem mesmo esse medo pode afastar você de Jesus. Quer ver um exemplo? Olha só, se você pegar a Bíblia em Romanos
Romanos, capítulo 35, capítulo 8, versículo 35, olha só o que diz. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação? Será que é a angústia? Será que é a perseguição? Será que é a fome? Será que é a nudez? Será que é o perigo? Será que é a espada? E aí o verso 39 responde, porque aqui, verso 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Nada pode separar você do amor de Jesus, nem mesmo o medo. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está com medo porque tem um pecado acariciado. E você diz assim, será que Jesus ainda está comigo? Será que Jesus ainda me ama? Talvez eu estou falando com alguém que está pecando e sabe que está no caminho errado. Você está pecando, sabe cometer um pecado, sabe que está no caminho errado e tem medo. Eu quero dizer para você, não deixe o medo neutralizar a sua fé. Não deixe o medo neutralizar a sua esperança. Porque Deus te ama. E aqui nós vemos que nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus. Porque Deus te ama, Ele me ama, e o amor dele é profundo e é intenso. Você percebeu? Eu estudo na teologia, eu tenho uma matéria que é de psicologia, e nós temos uma matéria ali que ela é profunda, de psicologia, e nós estudamos esses dias atrás, que a criança, quando nasce, acontece ali um efeito chamado imprime. O efeito é o seguinte, quando a criança nasce, ela vê os pais, e ela deposita naturalmente a esperança no pai ou na mãe. E ela começa a ter esperança ali, de um dia ser igual ao pai ou igual à mãe. Essa é a esperança dela. E de repente a criança começa a crescer e passa ali a ter mais idade e adolescente, e ela começa a depositar a esperança num youtuber, em alguém com muita influência, em alguém rico. E ela começa a depositar a esperança dela, o futuro dela em outras pessoas. Comigo também não foi diferente. Como você sabe, algum de vocês, quando adolescente, eu não tinha muita referência, e eu me lembro que minha maior esperança era ser um camarada de sucesso, igual o traficante do meu bairro. É isso mesmo. Eu não tinha muita esperança, eu não tinha muita perspectiva, eu não ia para a escola direito, e a minha maior esperança era ser igual o traficante, porque o traficante da minha rua, o traficante do bairro, ele era comunicativo, ele agradava todo mundo ficava perto dele, ele era um camarada que era amado por todos, ele tinha muito dinheiro, toda semana ele trocava de carro, e todas as meninas ali estavam perto dele, queriam a atenção dele. E eu me lembro, eu quero ser igual a esse cara, eu falava. E essa era a minha esperança. Passou-se um tempo, eu comecei a tomar um pouco de juízo, e a minha esperança foi, eu quero ser igual aquele camarada, aquele youtuber. E você sabe da história, eu comecei a ter muita influência na internet. Eu comecei a ganhar muitos seguidores, comecei a ganhar muito dinheiro. Só que a minha esperança não se saciava, porque eu queria ser sempre igual a alguém, e ali eu acabei, pouco a pouco, perdendo a esperança em mim mesmo. E o sonho foi morrendo. E isso é o próximo passo. É o que acontece. A pior coisa, meu amigo, minha amiga, é quando você perde a esperança em você mesmo. Quando você não acredita mais em si mesmo. Ou quando você não acredita no que Deus pode fazer em sua vida. Talvez eu estou falando com alguém aqui, algum jovem, que não acredita mais que tem o poder do Espírito Santo com você. Talvez eu estou falando com você que por um momento você foi subestimado. Alguém falou mal de você, ou você mesmo, sua mente subconsciente, começou a falar para você diariamente que você não é capaz, que você não pode, que você é muita coisa para vocês que está pensando, e seus sonhos foi deixando de lado. Eu quero falar para você que, meu amigo, Deus ele não deixou de trabalhar em você. Talvez eu estou falando com alguém na quarentena nesse momento que está neutralizado, está parado, sem esperança. E o tempo passa, o tempo voa, você vê muitas pessoas progredindo, mas você não consegue se mover, você não consegue se mexer e parece que tudo avança, menos a sua vida. Parece que onde você coloca a mão é improdutivo, onde você coloca a mão está dando errado. Talvez eu estou falando com você aí do outro lado, que por um momento você está com medo do futuro, é isso mesmo. Tem pessoas por aí que têm medo de ser feliz, tem medo de casar, é isso mesmo. Tem pessoas por aí que tem medo de ser mãe, acha que é um desafio tremendo, acha que não vai conseguir. Tem pessoas por aí que tem medo do sucesso, tem medo de falar em público, tem medo da responsabilidade. Eu quero dizer para você, meu amigo, não importa o tamanho do seu medo, o que importa é o tamanho do teu Deus, Ele que está aí do teu lado, Ele que te dá força.
Parece até um pouco clichê o que eu estou falando aqui, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse mesmo Deus que esteve com Elias, esse mesmo Deus que esteve com Adão e Eva, esse mesmo Deus que esteve com todos aqueles que fracassaram, que desistiram e pediram a morte, assim como Jonas também, Jesus insistiu neles e insiste também em mim e você. O medo é uma coisa terrível, não é verdade? Eu me lembro ainda como se fosse hoje. Eu estava parado em casa e eu recebi um convite que mexeu comigo. Uma pregadora chegou em mim e falou: Vinícius, vamos ali porque eu quero que você vá comigo visitar uma família. E eu falei: vamos embora. Vinícius, é uma família satanista, uma família que conversa, se comunica, que tem ações ali com o diabo. Naquela hora veio um arrepio tremendo, minha perna tremeu e eu falei: Mislene, eu não posso. É uma responsabilidade muito grande para mim. Eu não estou preparado. Talvez assim como você também tenha recebido convites para se entregar a Jesus, para pregar, para cantar, para trabalhar na igreja. E você fala: é muita coisa para mim. Eu não posso, eu não estou preparado. Eu também tive medo. E aí eu falei: então vamos lá. Eu vou, mesmo com medo, eu vou tentar ir. Nós chegamos naquela casa, batemos palma. E a mulher apareceu lá em cima da janela e ela falou: peraí, estou descendo. Toda maquiada de preto, olho vermelho. Desceu com um casaco preto comprido. Ela abriu a porta da casa dela. Eu não queria que isso acontecesse, porque quando nós entramos, quando eu coloquei o pé, naturalmente eu comecei a sentir uma energia negativa, um peso muito grande, um clima pesado naquela casa. E naquele momento, quando eu estava lá conversando com aquela mulher, eu me lembro que eu sentei na cama e a Mislene, a mulher que estava comigo, sentou do outro lado, e a mulher que era satanista sentou do outro lado, cada um numa ponta de uma cama. E eu me lembro que naquele momento que nós estávamos conversando, as portas abriam e fechavam, barulhos estranhos aconteciam, o clima ficava ruim, a luz ficava oscilando, e eu falava: Senhor, eu estou com medo, Pai, eu estou com medo. E em todo momento Jesus falava para mim: não olha para o medo, olha para a sua missão, porque você está aqui, e quem está com você agora? Eu olhei para aquela pessoa que estava precisando muito de uma palavra, e o Espírito Santo mais uma vez falou comigo: Vinícius, fala para ela aquele verso que você sabe, aquele único verso que você sabe. E eu falei: não, mas eu não sei, eu só sei um versículo bíblico que eu aprendi assistindo um DVD de música. E o único verso que eu sabia, o Espírito Santo me incomodou de tal forma, que eu falei para aquela mulher, com muito medo, mantendo a distância, eu falei: senhora, eu preciso falar um verso para você. É o único que eu sei, mas o Espírito Santo está pedindo para eu falar para você. Com muito medo eu me afastei e eu falei: na Bíblia, no livro de Isaías 41:10 diz o seguinte: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com minha destra fiel. Naquele momento que eu falei aquele verso, naquele exato momento, aquela mulher começou a chorar, abaixou a cabeça e começou a chorar, e as lágrimas desciam. E aí o Espírito Santo falou comigo: não te falei? A palavra tem poder. Naquele momento eu me empolguei, eu levantei o peito, o medo sumiu, eu comecei a falar: tá vendo? Jesus é o caminho, não tem outro, você tem que se entregar a Ele, abandona esse pecado, abandona o mal, diga não ao diabo. E eu comecei a falar, dei espaço para o Espírito Santo, e naquela casa, o que havia escuridão, agora a luz invadiu, o que havia medo, agora existiu e reinou a esperança. Naquele coração angustiado, que estava ali levando para a morte, agora estava cheio de vida e cheio de esperança. Naquela casa, depois de algumas horas, movido pelo Espírito Santo, nós pregamos, milagres aconteceram, e quando saímos dali, fizemos uma limpa, limpamos tudo que tinha com movimento satanista, tudo que tinha de negro, e colocamos ali a Bíblia e a palavra de Deus, e a Bíblia reinou naquele lar, e nunca mais o demônio teve poder sobre aquela casa. O que faz isso? A palavra de Deus, a esperança faz isso, porque nós não precisamos ter medo. Ei, jovem, do que você está tendo medo agora? Jesus não chamou você para pregar? Então vai. Por que você está tendo medo? Talvez eu estou falando para você, adolescente que está aí do outro lado, que tem medo de se entregar a Jesus, que tem medo de se entregar completamente a Ele. Talvez você tenha vergonha,
Você fica imaginando, mas como é que vai ser? Como é que vai ser a minha vida depois disso? Eu não vou conseguir me entregar a Ele, eu não vou conseguir tomar a decisão do batismo, porque senão eu vou me afastar depois. Comigo também não foi diferente. Naquele sonho que eu tinha, eu comecei a conquistar muitas coisas, seguidores, dinheiro, balada, influência. Mas ao mesmo tempo, eu fui conseguindo ali cada vez mais me achar no fundo do abismo e me achar em desesperança total. Por um momento eu me achei tão sem esperança que eu pedi a morte. E eu falei, eu não aguento mais. Para onde eu vou? Minha vida acabou. Eu faço tudo, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas ainda assim eu sou infeliz. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não aguento mais essa dor que está em meu peito. Eu não aguento mais essa dor. E a dor, ela tem nome, se chama separação. Separação de você e Deus. Esse é o nome da dor, esse é o nome. E naquele momento, com um clamor tremendo, eu falei, Senhor, o Senhor está aí? Me dê esperança, porque eu não tenho esperança. Devolve a esperança ao meu coração. E naquele momento, eu quero que você leia comigo agora um verso muito especial, que mexeu comigo, e Deus falou comigo através daquele verso. Se você não sabe, está lá em Salmos 139, verso 7. E o que diz é o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá você está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos caminhos dos confins do mares, ainda lá a tua mão há de me guiar, e a tua destra me susterá. Deus, Ele vai aonde você está. Não importa se nesse momento você está em um quarto escuro, tomado pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, Deus também vai até aí. Não importa se você está hoje preso pelo pecado, você se sente muito longe de Deus, Deus também está aí. Não importa se eu estou falando com alguém que está sem esperança, cheio de dívida. Você fala, Vinícius, para mim não tem jeito. Mentira. Essa é a maior mentira que o Satanás pode colocar, porque ele tem esperança para a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode te dar uma família feliz. Deus pode dar para você um casamento feliz. Deus pode dar para você um final feliz. Ele quer cuidar de você por completo. Ele quer tomar você pelos braços, esconder você nas asas poderosas dele. E a pergunta que eu faço para você é: até quando você vai fugir dessa esperança? Até quando você vai fugir desse convite de Deus? É um convite poderoso, mas ele só tem favor, só tem valor e só tem efeito quando você diz sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero. Eu quero motivar você a muito mais do que uma live, muito mais do que assistir um programa, muito mais do que assistir essa palavra, mas ir um pouco mais, um pouco além, tomar uma decisão, dizer aí, escrever no comentário, sim, Senhor, eu aceito. Coloca aí no comentário, hashtag, eu aceito, eu quero isso, eu não quero mais fugir, eu não quero mais ter medo. E se você puder, vai mais além ainda. Coloca aí os teus joelhos no chão e fala, Senhor, eu quero. Eu preciso dessa esperança, porque Ele está aqui agora comigo e com você. Ele está nesse momento, e essa mensagem não é só para mim, mas também é para você. E eu quero dizer para você, jovem, não deixe o medo do pecado, não deixe o medo afastar você de Deus, não deixe o medo destruir sua esperança, porque jovem, Jesus te dá poder. Jesus te dá poder com esse livro, com a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Você pode ir muito mais longe do que você imagina. Mas talvez eu tenha falado com você que deixou o medo matar sua vida espiritual. Você que não ora mais, em nome de Jesus, jovem, não faça mais isso. Volte à rotina de oração, volte a passar tempo com Deus, volta a dar prioridade à oração, porque Jesus está voltando, e essa também é a nossa maior esperança, de um dia ser que nem Jesus, e um dia andar lado a lado com Jesus no céu. Não deixe que esse vírus da comodidade, o vírus do pecado, o vírus do medo, possa matar a sua vida espiritual, a sua intimidade e os sonhos que Deus tem para você. Em nome de Jesus, volta a ler a Bíblia, volta a ler esse livro, porque quando você toma as mãos e coloca os seus olhos nesse livro, você tem poder. Você tem poder e Satanás, ele treme e teme quando você coloca o joelho no chão e você clama ao Senhor. Não deixe sua vida viver numa vida monótona, uma vida sem esperança, uma vida que talvez você fala para agradar os outros. Você está aí vivendo e você se importa muito com o que os outros pensam, com o que a família pensa. Você está seguindo talvez o sonho do teu pai, não é o teu sonho.
Talvez você aí do outro lado, você não está vivendo o sonho que Deus tem para você. Eu te digo em nome de Jesus, se isso está acontecendo, para agora. Para agora, porque a pior coisa que pode acontecer é no final da vida, você olhar para trás com um olhar de arrependimento e falar: por que eu não me entreguei para Jesus antes? Por que eu não me entreguei para Jesus antes? Por que eu não andei mais tempo com Deus? Por que eu não passei mais tempo em oração? Eu tenho um convite especial do céu para você, que é o seguinte: para você ser jovem de valor, jovem de oração poderosa, jovem de leitura da Bíblia, assim como foi os profetas, assim como foi Daniel, assim como foi as pessoas que mudaram o mundo, assim como foi Elias, que um só jovem, Elias, conseguiu mudar toda uma nação. E você também pode, não só mudar o mundo, mas mudar a sua casa, mudar a sua escola. Você pode fazer com que sua oração salve pessoas, entre nas casas e ali faça transformação. Mas para isso acontecer, você tem que passar muito menos tempo nas redes sociais e passar mais tempo conectado com Deus. Para isso acontecer, você tem que passar muito mais tempo lendo a palavra de Deus e muito menos tempo lendo as coisas desse mundo. Quero convidar você a voltar a ser o povo da Bíblia, o povo que estuda a Bíblia e que prega a Bíblia para todo mundo. Quero convidar você a chamar o pecado pelo nome, a não aceitar mais do que aquilo que Deus quer para você. Deus, Ele tem um convite especial. E eu finalizo fazendo esse convite especial para você, para a sua vida. Será que tem alguém aqui que tem fugido de viver o ideal de Deus para você? Será que tem alguém aqui me assistindo agora, nesse momento do outro lado, que já tem um tempo que você não lê a Bíblia com profundidade, que você não lê mais a Bíblia como deveria e não sente mais a presença, a voz de Deus na sua vida? Será que eu estou falando para você que está do outro lado, que já tem um tempo que não vai mais à presença de Deus em oração? Talvez eu estou falando com você aí, jovem, do outro lado, que você não mais tem sonho, o seu sonho morreu. Talvez eu estou falando até com alguém que já pensou em tirar a própria vida, pensou em sumir e não encontra outra esperança. Em nome de Jesus, a única esperança, o único espelho que você deve ter é em Jesus. E se prepara, aperta o cinto, porque Jesus está voltando e Ele vai nos buscar. Essa crise vai passar e nós vamos se levantar, nós vamos se erguer e nós vamos juntos para o céu. É por isso que eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração que eu vou fazer, eu vou orar da seguinte forma: Senhor, nós estamos aqui sendo deixados com que o medo neutralize os nossos sonhos. E não temos passado tanto tempo contigo como deveríamos. Não estamos lendo a Bíblia como deveríamos, Pai. Essa carta de amor que o Senhor tem deixado para a gente, nós a temos deixado de lado. Nós não estamos orando como deveríamos. Mas eu te peço, Senhor, não desista de nós. Não desista de nós, Pai. Nosso coração está aqui, Deus, nós somos pecadores, se afastamos muito fácil do Senhor, mas em nome de Jesus, não desista de nós. Você também tem esse desejo? Você também quer fazer essa oração? Quer pedir para Deus para que Ele não desista de você? Você que por muitas vezes já desistiu de você mesmo, eu quero fazer essa oração com você. E eu quero que em nome de Jesus você feche seus olhos, da tua posição, onde você está, e você ore comigo, sabendo que Deus já está aí. Ele não abandona nenhum dos seus filhos, porque Ele ama, e o amor, Ele tudo suporta. Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor falou conosco, Pai. Obrigado porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Só o Senhor sabe dos nossos pecados, Deus. Só o Senhor sabe como nós somos frios, como nós somos ruins, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agora um clamor do nosso coração, do fundo da alma. Não desista de nós, Pai. Não desista de nós. Talvez eu estou falando aqui, Pai, orando ao Senhor, Pai, mas talvez alguns daqui estão na oração já desistiram de si mesmo. Por favor, Pai, insista em nossa vida e, por favor, nos ajude para que possamos viver os planos do Senhor na nossa vida, Pai. Coloco agora a vida de cada jovem, cada adolescente, cada senhor ou senhora em Tuas mãos. Que o Espírito Santo possa abraçar cada um aqui agora, trazendo esperança, e que mais uma vez o Senhor possa reinar em nosso coração e reinar em nosso lar. Em nome de Jesus, amém.